Salve meu povo, Verbo Compartilhar, episódio de número 26. Já dá um like aí por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha esse vídeo. Vamos lá, depois da vinheta, o tema de hoje é Suprassumo Sacerdote. Bom, como talvez você já saiba, nós estamos subindo no nosso ranking de versículos mais buscados na internet. E hoje, no lugar do 851º, nós temos o capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, que diz o seguinte: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote, ou um sumo sacerdote, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Esta conclusão feita no livro de Hebreus, ela é também uma baita de uma provocação. Por quê? Sumo sacerdote era o mais alto patamar de responsabilidade ou de autoridade espiritual que existia entre o povo judeu. E o único que tinha autorização, que tinha graduação, digamos assim, para entrar na presença de Deus, ali no Santo dos Santos, era então o sumo sacerdote. O que acontece é que o sumo sacerdote era um ser humano como qualquer outro. Todos os seres humanos, sem exceção, tirando Jesus Cristo, todos nós somos frutos do pecado original, da rebeldia humana. Então o sumo sacerdote, ele era um ser humano como os outros seres humanos. A diferença é que ele havia sido separado por Deus, consagrado por Deus para essa tarefa, mas ele tinha que observar uma absurdidade de rituais, de cuidados, para que quando o sacerdote, na ocasião em que ele se apresentava diante de Deus, lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele não fosse consumido pela glória de Deus. O fato é que, com o passar do tempo, o que acabou se manifestando em meio à vida religiosa no povo judeu é algo que acontece normalmente em qualquer ajuntamento, em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Aquela autoridade tentava essa pessoa a utilizar essa autoridade privilégio próprio, né? Então era também uma atividade política, era uma oportunidade política para que esses sacerdotes se impusessem, né, em relação ao povo e revertessem essa posição em vantagens naturais, né, em vantagens mundanas. E essa corrupção, ela é uma realidade em qualquer lugar, sempre foi e sempre será até que Jesus Cristo volte. Você vai encontrar esse tipo de atitude, de mentalidade, de disposição, de motivação, desde os primórdios da história do ser humano até realmente nos dias de hoje, dentro de igreja, dentro de qualquer tipo de organização que demande hierarquia, certo? Jesus Cristo é reconhecido como o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. E é muito irônico até a gente ver numa passagem como essa, a colocação de que nós temos um sumo sacerdote em Jesus Cristo, a quem nós não precisamos ter medo de nos apresentar, porque ele sabe qual é o nível de sofrimento, o nível de dificuldade que a alma humana carrega e enfrenta enquanto se vê inserida nesse contexto natural. Como se os sumos sacerdotes humanos, naturais, não soubessem. É óbvio que eles sabiam. É óbvio que eles viviam dificuldades também. É óbvio que eles fingiam, inclusive, não ter dificuldades para colocar sobre a vida das pessoas leigas, né, do cidadão comum, digamos assim, um peso, como a própria Bíblia diz, que os próprios sumos sacerdotes não estavam dispostos a carregar e não podiam carregar, né? Então eles mantinham, né, aquela velha história da massa de manobra, né, mantinham o povo dependentes, né, do amém, né, da bênção. E assim eles iam conduzindo a sociedade da maneira que melhor lhes convinha. Jesus Cristo, Filho de Deus, que era alguém que poderia se completar dessa condição, né, de todo esse poder, de toda essa capacidade sobrenatural que ele trazia, não se valeu disso, muito pelo contrário. Ele usou todo o amor que emana de Deus e que é a essência de Deus para poder então oferecer ao ser humano um exemplo a ser seguido. Então,
Esse versículo, ele traz essa ironia, essa provocação, mas ele traz também a declaração de uma grande verdade. Durante muito tempo, o povo de Deus, filhos e filhas de Deus, tiveram que se sujeitar a esse tipo, né, de governo, a esse tipo de condução, a esse tipo de manipulação. Em Jesus Cristo, a gente não mais tem que se preocupar com isso, a gente não mais está sujeito a esse tipo de coisa. Agora, existe aí dois detalhes importantes. Primeiro, eu não preciso me preocupar, porque por pior que seja o meu líder espiritual, eu tenho, no final das contas, Jesus Cristo, um sumo sacerdote perfeito, que sabe quais são as fraquezas que os seres humanos enfrentam. Ele foi tentado por essas mesmas dificuldades, ele passou por isso literalmente na carne, mas sem pecado. Então ele morre por nós e através dessa morte, desse sacrifício, ele toma sobre si os pecados de todos, inclusive daqueles sumos sacerdotes corruptos e de todos os outros seres humanos que viessem depois do sacrifício de Jesus, e nisso ele proporciona para todos nós a oportunidade de termos uma vida, retornar a ter uma vida, na verdade, com o Deus Pai, né? Através do reconhecimento do sacrifício de Jesus. Quando nós tomamos esse sacrifício para nós, no sentido de reconhecer a autoridade que Jesus Cristo recebeu de Deus por consequência do sacrifício na cruz e da ressurreição, então a gente passa a ser representado pelo próprio Jesus diante de Deus, e ele então é o nosso sumo sacerdote. Beleza, isso é uma coisa. Eu não preciso, portanto, me sentir reprimido por causa de qualquer tipo de conduta tirânica ou aparentemente tirânica de alguma liderança espiritual que tivesse sobre a minha vida. Agora, o outro lado é o seguinte, e preste bastante atenção nisso. O sumo sacerdote, né, daquele tempo, o que hoje em dia poderia ser representado, sei lá, por um padre, por um bispo, por um pastor, por uma grande liderança, um apóstolo, né, no caso das igrejas pentecostais, enfim, né, qualquer autoridade máxima dentro de uma igreja pode representar de alguma forma o papel de sumo sacerdote, digamos assim. Está guardado as devidas proporções, logicamente. Eventualmente você pode ter uma pessoa que é muito rígida, severa demais, ou que de alguma forma você nota atitudes que são reprováveis na conduta dessa liderança. Enfim, existe um sem número de coisas que podem ser observadas e podem ser reais em relação àquela pessoa. A verdade é que aquela pessoa é como você, ela só está num patamar diferente porque ela trilhou um caminho que proporcionou que ela tivesse nesse patamar diferente. Só que esse patamar diferente, preste atenção, é muito mais em relação à responsabilidade que dele será cobrada por Deus do que pelo que você, de alguma forma, pode imputar em relação a essa pessoa. Então não se esqueça que tanto quanto essa pessoa é você. Você também é corrupto, você também na sua natureza tem todos os mecanismos que fazem com que uma pessoa acabe se tornando isso que esse alguém, que eu estou usando aqui hipoteticamente, possa ter se tornado. Então, não se esqueça nunca que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Isso é uma representação de um instrumento que é capaz de cortar tanto na ida quanto na volta. Ele corta para os dois lados, o que significa que não existe nenhuma acusação que você possa fazer contra uma pessoa que ela não tenha condições de se voltar contra você mesmo. E nesse sentido, é muito importante nós entendermos que esse sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, também representa a todos os demais. E que não cabe a nós julgar a ninguém. Não cabe a nós julgar e sentenciar a ninguém. Muito pelo contrário, cabe a nós olharmos para o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, e através do exemplo que ele deu, buscarmos ter a nossa vida alinhada para que a gente tenha, sim, condições de, diante de Deus, sermos reconhecidos como filhos, porque filhos e filhas de Deus são aqueles que se parecem com Jesus. E nada adianta eu ter a capacidade, ou até mesmo a petulância, de reconhecer defeito em alguém, porque reconhecer defeito não é mérito. É fácil até você reconhecer defeito nos outros. Difícil mesmo é esse defeito não servir de oportunidade para que você de alguma forma ache que, olha só, nisso eu não sou ruim, portanto sou melhor que ele.
Isso é uma roubada, isso é estratégia de Satanás e isso, sem sombra de dúvida, é um dos elementos ou um dos fatores que mais fazem as pessoas perderem tempo e viverem em engano dentro de igreja ou de qualquer outro ambiente de convívio onde existam cristãos, né? Aquela história do, fala que é crente, mas esquece isso daí. O sumo sacerdote, aquele que nos representa, o advogado, é Jesus Cristo. Ele apresenta diante de Deus a defesa. Quem acusa o ser humano, preste atenção, é Satanás, não é Jesus. Jesus apresenta a defesa. Satanás apresenta a acusação diante do trono de Deus. E aí o que acontece? Deus, em sua justiça, ele vai olhar para o acusado e ele vai procurar o caráter de Cristo. E se ele encontrar o caráter de Cristo, ainda que essa pessoa, a imagem, por exemplo, do rei Davi, tiver falhado, mas tiver se arrependido em sua falha, ou tiver a todo custo, buscando se livrar disso para viver uma vida plena diante de Deus, viver uma vida em que ele se pareça mais com Jesus Cristo, então essa pessoa será tida como inocente. Essa pessoa será justificada diante de Deus, não por si mesma, mas pela própria palavra que é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nós não precisamos depender da nossa performance, só da disposição em prosseguir buscando o caráter de Cristo. E era essa palavra que eu queria compartilhar contigo. Deus te abençoe mais uma vez. Não deixe, por favor, nos ajude. Clicar no like, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar o nosso conteúdo. Eu te peço isso porque, de verdade, o nosso anseio é que essas mensagens alcancem o máximo de pessoas possível e que a palavra de Deus possa tocar o máximo de corações. Fica na paz e até mais.